No último episódio da série VEC, a história de um povo pentacolor, ouviremos Joel e Kiko, eles que foram ex-jogadores do VEC e que têm muitas histórias para contar. Confira! Bravo e forte, vibra coração. Boa tarde, o meu nome é Joel da Luz, mais conhecido no meio futebolístico como Joel Cavalo. Joguei no Veranópolis 11 anos, desde a sua fundação em 1992 até o ano de 2002. Joguei como atleta profissional até no ano de 2008, finalizando minha carreira como atleta no ano de 2008. Então foi quase 17, 18 anos aí de história a partir do Veranópolis. Meu nome é Ronaldo, então joguei com o nome de Kiko no Veranópolis, onde iniciei também nas categorias de juniores e fiquei no Veranópolis durante 4 anos e acabei aí. O mais interessante é assim, hoje para fazer essa conversa, estamos eu e Kiko junto, nós jogamos na mesma posição, ele era lateral direito, eu era lateral esquerdo, E era bem gostoso a nossa convivência, porque eventualmente a gente treinava e o Kiko era lateral direito do time B, eu era lateral esquerdo do time A e a gente tinha um embate toda hora. Quer dizer, ele me treinava e eu treinava ele. Então, e a gente construiu nesses anos que a gente jogou junto, eu e o Kiko, uma amizade bem saudável, bem legal, que se mantém até hoje, vários anos depois que nós paramos de jogar futebol. Eu continuo no meio do esporte, ainda no meio do futebol. O Kiko virou um empresário aí que vocês conhecem na cidade, mas que a amizade continua até nos dias de hoje, nascendo daqui, Nascendo daqui, do ambiente de vestiário, do ambiente do dia a dia. Isso que é marcante dentro do futebol, Então, é bacana isso, o esporte nos proporciona esses momentos, esses ciclos que acontecem na nossa vida, que fica marcada para sempre, Kiko? Com certeza, Jorge? Construir uma bela amizade, fizemos também na nossa trajetória de jogos aí, muitos bons jogos. Até lembro uma história que a gente sabe que, se for perguntar para todos os torcedores, todos vão lembrar daquele episódio em Bento Gonçalves, Ah, com certeza. Que foi um dos jogos da história do Veranópolis, onde que marcou, precisávamos da vitória. Só que em circunstância de vários fatores, foi um jogo para entrar para a história. Eu lembro que tu estava machucado, Sim, teve uma luxação no ombro, que deve ter sofrido muito fora dos gramados, porque ficou acompanhando o jogo no vestiário, ou se não me engano estava lá na torcida junto. Então foi um jogo que esse entrou para a história nossa também, Sim, sim. Que depois veio acontecer que a gente foi para a semifinal, do campeonato. Até eu estava recordando, eu estava comentando em casa, desse jogo, Kiko. Era um jogo, um divisor de águas, Que foi a primeira vez que o Veranópolis conseguiu prospectar dentro do Campeonato Gaúcho de 97, conseguiu chegar numa semifinal do Campeonato Gaúcho. E teve uma participação muito importante tua, Tu fez o gol da classificação do Veranópolis. Se eu não estou me enganado, tu cortou para a esquerda e bateu de esquerda, Isso. Fez um gol, um belíssimo gol, até nós estávamos atrás da goleira, então aquele gol foi muito importante e que nos deu a sequência, Até aquele ano eu tinha sofrido uma lesão no meu ombro, no ligamento do meu ombro, e onde eu fiquei 45 dias inativos, e a partir daquele jogo vocês me deram a possibilidade de voltar a treinar e voltar dentro da competição, que nós chegamos aí a ser um dos 4 finalistas do campeonato, então muito legal. E teve um episódio muito marcante, que foi a saída do China na época, a chegada do Nestor. Isso. Nestor, que tirou o Veranópolis no ano anterior de uma vaga também para uma final. E ele veio
e numa palestra, talvez a gente vai lembrar aos poucos, que ele veio para pagar a dívida que ele teve com o Veranópolis no ano anterior, né? Então a palestra dele no dia desse jogo acho que marcou muito. Com certeza. E a gente conseguiu êxito, né? Então até hoje ele diz que ele vai lembrar talvez também que a dívida que ele tinha com o Veranópolis ele pagou com aquela bela atuação que tivemos lá na cidade de Bento Gonçalves, né? Eu me recordo também que o Nestor, ele teve uma boa passagem aqui pelo Veranópolis no ano de 97, né? E repetiu a campanha ainda melhor no ano de 99. Em 98 ele foi treinador do São Luís de Juí. Mas foi um grande treinador aí que nos ensinou muitas coisas. E o que eu trago dele, assim, do Nestor, que é a simplicidade que ele tinha no dia a dia, que ele tratava a gente aí, a gente conversava com ele sem muito protocolo, né? Informalmente a gente estava sempre conversando com ele pedia nossas ideias, nossas opiniões, e a gente assim formou um grande grupo em 97 e consequentemente não era ele em 98, mas em 99 ele voltou com aquele mesmo espírito e nós novamente conseguimos fazer 3 anos excelentes, 97, 98, 99, aí sendo 3 anos consequentemente aí os finalistas, semifinalista aí do Campeonato Gaúcho. Campeão do interior, né? É isso aí. Campeão do interior. Teve episódio também de Porto Alegre, né? Aquela chuva que aconteceu no domingo da semifinal do jogo, onde fecharam as comportas do estádio, acabamos das drenagens, né? Sendo o jogo na segunda-feira, onde praticamente aqui na cidade, eu acho que tinha mais de 15 ônibus que estavam preparados e foram a Porto Alegre no domingo, né? E que levaram também um balde de água, porque tiveram que voltar e acabou o jogo sendo no domingo, né? Na segunda-feira à tarde, onde o estádio estava praticamente lotado, mais de 60 mil pessoas no estádio, né? Mas infelizmente lá não tivemos êxito, né? Ganhamos aqui em Veranópolis 2-1, com uma bela atuação de todo o grupo. Todo mundo jogou muito futebol. Mas Porto Alegre não tivemos a mesma sorte e acabamos não conseguindo a vaga para a final. A gente relembra, né, que assim, ó, aqui em Veranópolis fizemos um jogo assim excelente, né? Naquele jogo contra o Internacional, a equipe do Internacional muito forte, né? Aí jogando lá, transferiram o jogo para segunda-feira, abriram os portão. Então, não que isso afetou diretamente, mas se saísse o jogo no domingo, com certeza, de repente o resultado poderia ter sido outro, né? Então são momentos que a gente teve com a camisa do Veranópolis. Eu acredito, eu joguei por 11 anos, muito mais alegrias do que tristeza. Mesmo nas derrotas, a gente ficava triste pelo fato de saber que poderia ter chegado mais longe, né? Nós tivemos grandes possibilidades de ir para a final do Campeonato Gaúcho nesses 3 anos consecutivos, né? Mas a experiência de enfrentar um gigante do futebol brasileiro, para um time do interior, com poucas capacidades e com limitações, né? Com alguns anos de criação, então é um feito muito grande mesmo. Isso só prova a qualidade que tem os diretores, os dirigentes que se mantêm boa parte até hoje, né, no clube, e com certeza eles vão buscar cada vez mais E assim, né, Kiko, assim, tu falou o pessoal da diretoria, o pessoal da cidade que sempre viveu o esporte, né, sempre viveu a modalidade, o futebol, foram praticantes de futebol, e eu enfatizo também que nesses anos aí, principalmente nessa década de 90, aí, de 92 a 99, a 2000 ali, né? o que enraizou mesmo o Veranópolis foi a identificação de muitos atletas que foram formados aqui. Eu me lembro que em 93 eu jogava quando nós fomos campeão gaúcho, da 2ª divisão, subindo para a 1ª divisão, que nós vinhamos antes nos trocar no vestiário, nós vinhamos assistir vocês aqui. Eles eram juniores e nós vinhamos assistir. Dificilmente eles perdiam aqui. Difícil, que era toda a gurizada de Veranópolis.
tipo assim, ó, identificação total com a cidade, com o torcedor. Identificação total com sabendo que ele saiu de um bairro, o outro menino saiu de outro bairro e que se reuniram aqui e estavam fazendo bonito dentro de uma competição de juniores que vocês participavam e que nós ali, nós profissionais, nós tínhamos muito orgulho de vir aqui assistir vocês. Eu acredito muito que o sucesso do Veranópolis nessa década de 90 foi a identificação dos atletas daqui. Muitos atletas no ano seguinte que subiram, né, pro profissional. Muitos mesmo. Isso diz, a identificação, o orgulho de que jogaram. Ser da cidade, o orgulho de representar e vestir a camisa. Isso acho que fez a diferença nesses anos. Infelizmente não tem mais categoria de base, né? Então não se formam muitos jogadores aqui da cidade, mas acredita-se que tem muito jogador com potencial aqui. Com certeza. Mas a possibilidade de não ter a categoria de base que não revela jogador, né? Então... E esse ponto, Kiko, que tu tocou, que na época, né, tinha a base, tinha muitos não, todos os jogadores da base eram daqui. Tipo assim, eu vim para Veranópolis, mas eu já era jogador. Sim. Né, eu comecei a minha carreira lá no São Luís de Juí, 88, 89, 88 eu era junior, 89 eu era profissional. Aí em 90 eu parei de jogar e em 91 eu voltei a jogar futebol aqui em Veranópolis com o Veranense. Em 92 teve a fusão, eu fiquei jogando e consequentemente nós mantivemos toda essa nossa carreira. Toda essa nossa carreira que conseguimos aí desenvolver aí as nossas capacidades, nossas habilidades dentro dessa atividade tão maravilhosa que é jogar futebol. Momentos bons, né? E como a gente diz, é um fato, né, Joel? Eu vou contar uma historinha agora que aconteceu em 98, se não me engano. Ou talvez possa me enganar no ano, né? Estávamos eu, o Neide e mais dois, hoje não vou lembrar o nome das dois jogadores. Aconteceu um episódio que o Neide disse, Kiko, vamos procurar um interior aí, que preciso comprar umas frutas para levar para minha família. Sim. Enfim, pegamos o palio dele e fomos. Na metade do caminho, enfim, na cidade, faltou, ele disse, mas eu tô sem dinheiro. Aí, como ele era meio loucão, tinha aquele Fiat Uno, ele tocado, entrou na rua da Caixa Econômica e foi em direção ao Sicredi, né? Sim. Parou bem loucão, assim, 3, 4 jogadores dentro, pessoas desconhecidas. Saltou para fora 2 guardas do Sicredi armados, né? Sim. Pô, o que estão fazendo esses caras? Acho que vão assaltar o banco, né? Aí não, a gente saiu, se identificou e foi numa boa, né? Então se o Neide hoje chegar a ver essa entrevista, talvez ele vai se recordar. Exatamente, o Neide era nosso goleiro na época, né? Hoje ele reside em Venâncio Aires, é uma pessoa, é uma figura aí dentro do futebol, né? E que tem esses fatos aí que nos marcam, né? Marca, né? Foi eu me lembro uma história bem engraçada, né? Eu me lembro que tem muitos jogos, né, que marcam a vida da gente. Eu tenho alguns jogos, tipo o jogo que o pessoal me apelidou de Joel Cavalo, foi no ano de 93, né? Antes era só Joel, né? Que foi um jogo lá em em Sarandi, que nós jogamos. Contra o Ipiranga de Sarandi. Eu me lembro que o treinador me colocou, faltavam uns 30 minutos, 20 do segundo tempo. Na segunda vez que eu peguei a bola, eu peguei mais ou menos na intermediária, aqui onde nós temos sentado a bola. Cara, eu passei por todo mundo, driblei o goleiro e fiz o gol. Eu achei aquilo ali fantástico, sabe, cara? E aquilo ali pra mim, tipo, é o gol mais bonito que eu fiz até hoje na minha carreira. Eu não fiz muito, né? Mas, tipo, a forma que foi, eu fui passando pelos adversários e eu achei até muito estranho a facilidade, né? Mas depois a gente retornando a Veranópolis e tal, o pessoal começou a comentar, mas parecia um cavalo e ficou esse apelido até os dias de hoje, o pessoal me identifica assim. Mas aí o resultado, sabe qual era o resultado? Que era os treinamentos. Nós treinava muito. Nós treinava demais e o resultado a gente tinha na hora do jogo. A gente treinava muito, tipo, um incentivava o outro, tu me incentivava, quando nós jogávamos junto,
nós fazíamos os testes de VO2, os testes de Cooper, tu me desafiava e eu te desafiava. A gente ali estava ali, um correndo do lado do outro, um treinando o outro, um capacitando o outro. Tipo, as valências trabalhando sempre, por quê? Porque depois um precisava do outro aqui no... Foi muita união, né? Foi muita isso aí, união, no campo muito de jogo. companheirismo, né? Uhum. Eu me lembro desse gol aí que, tipo, teria que ter YouTube, né, naquele tempo, né, cara, mas não tem, porque tem muitos momentos marcantes, né. Teve um outro jogo também, acho que tu tava, em 95 tu já tava com nós, sim, né. 95, não sei se tu lembra, nós jogando aqui em Veranópolis contra o Ipiranga de Erechim. Tava 1-1 o jogo, cara. Eu também fiz um outro gol. O Gilmar Dalpozo era o goleiro, o Gilmar me lançou a bola com a mão. Eu dei o chapéu num cara, dei outro chapéu no outro cara e fiz um gol. Também um gol sublime, assim, que hoje em dia tu não se vê esses gols. Na verdade, em 95 foi o meu primeiro ano seguinte de profissional, eu fui emprestado por Pelotas. Ah, sim. Que na verdade era o Tite, treinador, e o preparador físico Luizinho Paris. Luizinho Paris, que acabou indo pro Pelotas. Isso, e como ele trabalhou aqui no ano anterior, acabou me levando para lá. E tive uma temporada também muito boa, porque foi meu primeiro ano de profissional jogando, e tive uma bela experiência lá também, que acabei voltando, né? Sim, sim. Para ter o sucesso que tivemos nesse período de 3 a 4 anos aqui no Veranópolis. E aí, tu vê, é bem bacana, né? Tipo, a identificação que existiu, né, nessa época, existe até os dias de hoje, né? Tipo, entre a gente que continua sendo amigo, Menegon, Dalmoro, Lucianinho, César Alessio, pega o João Marcos que jogou, o Eduardo, tipo, tinha bastante atletas que permaneciam do ano para o outro, então a montagem já estava quase... A base, a espinha dorsal, tipo, já estava feita, né? Eu realizei o meu sonho, porque eu te digo assim, eu tinha 6, 7 anos, eu dormia com uma bola. Dormia com uma bola. Dormia de manhã até de noite, quase nem estudava por causa de uma bola. Tipo, eu realizei o meu sonho de ser atleta profissional. Vou te dizer também, Joel, que o pouco tempo que foi profissional, bom, foram 4 anos só de profissional, mas eu fui muito feliz, fui realizado, não tenho por que reclamar de nada, pelo pouco tempo, mas enfim, muito feliz. E porque o futebol nos proporciona, tipo, é uma atividade profissional, é um trabalho igual aos outros, mas te realiza porque te desafia a tu superar teus próprios limites todos os dias. Sim. Porque eu não tenho como fazer o treino de ontem a mesma coisa hoje, eu tenho que estar motivado para fazer ele diferente hoje. E assim é o futebol. Às vezes a gente vê, os bastidores acham, não, o futebol é dedicação, o futebol é entrega, o futebol é renúncia e o futebol é realização. É isso que é o futebol. E é isso que nós vivemos. Hoje eu trabalho no meio do futebol e consigo passar isso para quem quer ser jogador de futebol. Porque... olhar na televisão e achar assim, eu queria ser que nem... Paga o preço, tem que pagar o preço. Mas isso vai te realizar de uma forma que dificilmente outra atividade vai te realizar. Sim. Mas tu tem que investir em você. O maior investimento é você. Corpo, né? É o teu corpo. É as tuas habilidades que tu vai ser desenvolvida nesse tempo todo aí.